Gravando. Beleza. Tá gravando. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, aqui dos inconformados teens, misturado com os inconformados. É muito bom a gente estar de volta. A gente ficou algumas semanas fora, porque por outros compromissos que chegaram, a gente estava planejando também o congresso dos teens, né, que infelizmente teve que ser adiado por causa da pandemia, mas logo se tornará real. E nós falamos que voltaríamos em março. Chegou março e cá estamos. Eu, Matheus, como o apresentador, o cara que vai trazer o estudo de hoje, mas a visita da Dani Santos, a Laís, o Guilherme, o Paulo Betatti, a Larissa, a Ana, a Júlia Rosa, a Larissa Mansur e a Júlia Lima. Eu acho que é isso aí. Se eu esqueci de alguém, por favor, se pronuncie, tá bom? E nos slides está a nossa Yasmin, e como ela já colocou aí na tela, já está na tela, né, Yasmin? Hoje nós vamos entrar no capítulo 11 de João, né? A gente já está há um tempo estudando o capítulo de João, a gente estuda ele de pedacinho em pedacinho para a gente tentar absorver o máximo que a gente pode, e hoje não vai ser diferente. Esse capítulo é muito bom, já tenho aí um spoiler de qual história que a gente vai ter aí na tela de vocês, e vamos começar a leitura. Pode ir, Yasmin. Aí, João capítulo 11, vamos começar. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos, aquela outra história que a gente conhece, né? Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente, tá? Então aqui já estamos iniciando o nosso capítulo, e eu queria que a gente lembrasse um pouco sobre o propósito de João, o propósito desse livro, e trazer a curiosidade que, enquanto a gente estiver lendo, é bom a gente ter em mente que esse é um livro que foi muito bem pensado na hora de escrever. Ele não foi escrito de imediato, logo depois que Jesus morreu e partiu e voltou para o céu. Ele foi escrito anos depois, tenha sido um dos últimos livros a ser escrito no Novo Testamento. E João é quem escreve, o discípulo amado de Jesus, que conhece bem ele. E na hora de escrever, João foi muito atento, tudo tem propósito. No caso, Jesus fez vários milagres durante a passagem dele aqui na Terra, mas João escolhe somente alguns milagres para contar no livro, e cada milagre ele escolheu porque tem algum propósito. Cada milagre nos ensina alguma coisa, né? Por exemplo, a gente já viu o milagre do cego, como mostra que Jesus é a luz que nos traz luz para a gente enxergar a verdade, né? Quando ele transforma o vinho, ele se mostra como um Deus que transforma as coisas, como uma simbologia que transforma a nossa vida também. Quando ele multiplica os pães, ele usa esse milagre para dizer que ele é o pão que desceu do céu, que ele é a única pessoa, a única coisa que pode saciar a nossa existência, né? Quando ele anda sobre o mar também e acalma a tempestade, ele está se mostrando um Deus que está acima de todas as coisas, que tem controle, tem poder sobre a natureza, também está aí para acalmar as nossas tempestades. E agora ele vai chegar no ápice dos milagres, que é a ressurreição, que é derrotar a morte e trazer a vida. E com esse milagre não é diferente, ele também quer nos ensinar algo. Ele quer se apresentar, o Jesus ele quer se apresentar como a própria ressurreição e a vida, o como ele está acima da vida e da morte. E nesse capítulo ele vai se mostrar como alguém que traz a promessa de vida eterna. Então fiquem atentos em relação a isso. E também pensar que esse vai ser o último milagre que esse livro vai contar. Então ele é super decisivo para mostrar para todo mundo que, assim, ó, de uma vez por todas, ó, Jesus é o Messias. Nas palavras que ele por si mesmo, super claro que ele é o Messias,
alguns falsos teólogos aí, ou de outras crenças que tentam às vezes colocar Jesus como só uma figura de, ele foi um filósofo, ele foi um bom comunicador, ele foi uma pessoa boa que veio aqui na Terra para nos ensinar sobre amor, etc. Não quero desmerecer essas coisas, mas Jesus ele veio aqui e se declarou como o próprio Deus. E esse é um dos capítulos que deixa isso muito claro. Então a gente não pode tratar Jesus só como uma coisa quando a gente sabe da totalidade daquilo que ele é, né? E além disso, esse momento desse milagre também vai ser decisivo em relação à oposição dele. A gente sabe que em vários milagres, em várias povoados que Jesus foi, houve muita perseguição em relação a ele, gente querendo duvidar, gente falando que ele estava sendo muito ousado nas afirmações que ele estava dizendo, né? E agora, nessa afirmação dele ser a vida, né? Aí vai chegar assim, ó, no máximo para os fariseus, vai chegar no máximo para aquelas autoridades dos judeus, e é quando vai chegar no ápice de, não, agora a gente vai ir atrás dele, a gente vai prender Jesus e vai alegar que ele é alguém que está trazendo blasfêmias. Tá. E daí a gente vê aqui sobre um homem chamado Lázaro, a gente entende o contexto, a gente entende quem são as irmãs, a família desse homem, que é Maria e Marta, e que todos eles conhecem a Jesus. E é muito interessante quando as irmãs dele enviam algum mensageiro para comunicar a Jesus o que está acontecendo, elas mandam dizer que Lázaro é aquele que o Senhor ama. Então, aquele que o Senhor ama está doente, querendo mostrar que Lázaro, ele não era só um conhecido, mas era alguém que Jesus amava muito. Acho que a Dani tem o microfone aberto, se puder fechar aí o microfone para nos ajudar, por causa que tá vazando o som. O microfone, tá? E isso é muito legal também, porque a gente percebe que Jesus não é só aquele cara tipo, eu sou uma autoridade, eu sou alguém sério, mas aqui a gente vê um lado muito humano dele. Assim como a gente tem os nossos BFFs, a gente tem aqueles que a gente ama demais, a gente percebe que Lázaro era um grande amigo, um amigão de Jesus. Pode passar. Continuando. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Tá, então aqui a gente vai ver que além de Lázaro, ele também era super amigo das irmãs dele, a Marta e a Maria. E aqui, toda vez que é vermelhinho, é a palavra de Jesus, né? É o que ele está saindo da boca dele. E aqui ele fala, quando ele recebe a notícia de que Lázaro está doente: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então ele deixa claro para a gente que ele sabe de tudo que está rolando, que ele sabe de tudo que está acontecendo, que ele está no controle. Para alguém que não entendeu direito, pode achar que ele está falando que essa doença não vai dar em morte, mas daqui a alguns versículos a gente vai perceber que o sentido dele falar que não é para a morte é que a morte não é o final dessa história, não é o fim, né? Na verdade, essa história tem um propósito muito maior, que é Deus ser glorificado por através dessa história, através daquilo que acontecer. Então, Jesus plano aí. E é muito interessante perceber aqui que ele demorou 2 dias. Tipo, ele soube da notícia, a cidade de Betânia era mais ou menos a 1 dia de distância do local onde Jesus estava. E ao invés de já ir nessa viagem de 1 dia, ele ficou 2 dias no lugar onde ele estava, que ele tinha mais coisa para fazer ali, mais gente para conversar, para falar, para depois dizer aos discípulos para eles irem até a Judéia, né? Então aqui a gente percebe uma coisa muito interessante. A gente viu que esses 3 personagens, a Marta, a Maria e o Lázaro,
Eles eram BFFs de Jesus, eles eram muito amigos e estavam passando por um momento muito difícil, que era a doença de Lázaro, né? Mesmo Jesus sendo muito amigo deles, de alguma maneira a gente percebe que Jesus permitiu que se estendesse essa dor na vida deles. Ele não foi de imediato lá solucionar e fazer o milagre. Até mandaram esse mensageiro porque eles sabiam que Jesus fazia milagres e que, ao saber que alguém que ele ama estava precisando de um milagre, Jesus certamente viria. Então era nessa esperança que foi mandado chamar Jesus. E Jesus, quando soube, ele ficou mais 2 dias. Então a gente pode perceber que Jesus, assim como ele ama aquelas pessoas, ele também nos ama cada um de nós. E quando a gente está passando por alguma necessidade, algumas vezes ele vai permitir que tristeza, dificuldade dure um tempinho a mais. Mas não porque ele é um Deus ruim, mas porque existe algo muito mais importante por trás de tudo isso. Ele quer nos trazer algo muito melhor, nos ensinar algo muito melhor, só que para que isso aconteça, é necessário que esse tempo de luto se estenda um pouquinho mais. Então, nem sempre a gente vai orar a Deus e pedir algo, que nem a Marta e a Maria fizeram esse pedido, né? E vai acontecer da maneira que a gente quer e no tempo que a gente quer, né? É até bom a gente refletir sobre a situação que a gente está, né? Eu não sei vocês, mas quando veio a notícia de que eu não ia ter aula ano passado, que a gente ia entrar em quarentena, eu achei que, legal, vou ter 3 semaninhas aí de férias na minha casa, não vou precisar pegar ônibus para ir para escola, não vou precisar nada. E pobre coitado, né? Porque a gente já tá fechando há um ano aí de quarentena e parece que a coisa tá num nível pior do que quando começou. Então, a gente tá com uma perspectiva menor ainda de quando a gente vai sair daqui. E mesmo nessa situação, uh, talvez Jesus também, ele tenha algo por trás de tudo isso. Não é no tempo que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito dele, e é esse jeito dele que é a maneira que ele vai ser glorificado, assim como ele vai ser glorificado nessa história também. Beleza. E daí, depois desses dias aí, ele resolveu. Tá. Agora que passou esses 2 dias, vamos outra vez para a Judéia. Pode passar, Yasmin. Ouvindo isso, né, os discípulos disseram: Mestre, ainda há poucos os judeus queriam apedrejá-lo, e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: É verdade que tem 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então, quando Jesus falou aqui que ele ia voltar para a Judéia, a primeira coisa que os discípulos dele lembraram ele é que lá naquele lugar, ali na região da Betânia, era muito pertinho de Jerusalém, onde tinha acontecido todas as últimas tretas com os fariseus e quase já tinham levado Jesus para ser julgado. Ele escapou e agora Jesus quer voltar para lá, onde está toda aquelas galera que querem pegar ele. E Jesus responde: Olha, não é verdade que o dia tem 12 horas, não no sentido de o dia, mas a questão de que existe algumas horas que vai ter luz, mas em algum momento se torna a noite chega e daí fica difícil de andar, as pessoas começam a tropeçar. Ele quer usar essa simbologia, esse exemplo de preferir andar na luz do que esperar chegar à noite, porque daí não dá para enxergar nada. Ele quer falar isso para dizer sobre a vida dele na Terra. Ele está dizendo, vamos aproveitar que eu ainda estou aqui entre vocês, que a luz ainda está aqui entre vocês, para fazer as coisas que têm que ser feitas, porque logo, logo vai chegar a noite, logo, logo chegaria o dia em que ele seria crucificado. É isso que ele está querendo dizer. E daí, dizendo isso, ele acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E é legal aqui que ele usa adormeceu. A gente sabe que ele não adormeceu
não é dormir literalmente, ele estava morto já nesse momento, e Jesus já sabia que ele estava morto, não precisou vir nenhum mensageiro. Mas é essa palavra de adormecer, que é algo que a gente usa muito no nosso meio de cristãos, né? Quando a gente quer se referir a alguém que morreu, a gente diz que tá descansando, né? Porque a gente tem essa crença de que não é para sempre. Vai chegar um momento em que Jesus vai nos despertar também, para a gente acordar novamente. Então, pode seguir adiante, Yasmin. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava a morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus usou essa simbologia do estar adormecendo, está dormindo e tal. Só que a galera não entendeu que ele está falando sobre a morte, né? Então ele foi bem claro: Lázaro morreu. Por causa de vocês, os discípulos, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Ele quer dizer que, tipo, tem um lado bom de eu não estar, não ter estado lá para salvar ele a tempo, né? Vai acontecer alguma coisa para que vocês possam crer, algo que vai acontecer na vida dos discípulos também. Então a gente vê que Jesus, com toda a situação, também tem um plano para a vida dos discípulos que vão estar testemunhando tudo que vai acontecer, né? Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. O que ele quer dizer? Quando Jesus falou que estava na hora deles irem lá encontrar Lázaro, eles falaram: Jesus, a gente não pode voltar lá porque vão te matar. Tá os fariseus lá querendo te matar. Jesus trouxe toda essa explicação de que Lázaro tinha morrido e ele ia lá para acontecer, fazer alguma coisa importante. E daí o Tomé, que é o mesmo cara que não vai acreditar na ressurreição de Jesus, que vai pedir para ver os furos na mão dele para acreditar que de fato Jesus tinha voltado, né? A gente vai ver que ele é um carinha meio pessimista, né? Então ele viu que Jesus tinha essa decisão, ele falou: então vamos nós e vamos morrer todo mundo junto. Se tu vai morrer, então vamos todo mundo e a gente passa por tudo isso junto. E eles foram. Pode seguir, Yasmin. 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então aqui a gente vai chegar só até o versículo 20. A gente vê que Lázaro já está no túmulo há 4 dias, então não tem dúvida nenhuma de que ele está morto para aquela galera. Já deu tempo das pessoas da cidade vizinha ali, que era pertinho de Jerusalém, virem. A gente percebe que quando ele fala ali, muitos judeus vieram visitar a fim de consolá-los, a gente percebe que era uma família influente e tinha muitos amigos, muitos relacionamentos, então muitas pessoas foram lá testemunhar o que iria acontecer. E a gente termina com esse último versículo que nos traz algo bem interessante, né? Que é, mais uma vez, em mais uma história, a gente percebe como irmãos são diferentes, né? Eu não sei se quem aí tem irmão mais novo, irmão mais velho, irmão mais nova. E para quem nos conhece sabe que eu sou totalmente diferente da minha irmã. Totalmente, assim, ó. A gente é muito diferente. E a Marta e a Maria, a gente já sabia que elas eram meio assim, né? Porque teve toda aquela história, né? Que quando Jesus estava lá, Marta estava correndo atrás de limpar a casa, de cuidar dos convidados e estava reclamando porque a Maria, ao invés de ajudar na casa, estava lá sentada, querendo ouvir Jesus falar, ouvir as parábolas, as histórias de Jesus. Então elas deram uma briguinha ali porque elas não estavam se entendendo. E aqui, mais uma vez, a gente vê que Marta é uma pessoa tarefas total, que ela não quer ficar parada, que ela soube que Jesus está chegando, ela já foi lá encontrar com ele,
No versículo 21 a gente já vai ver que ela já vai falar algumas coisas, já vai ter tido conclusões do que poderia Jesus ter feito. Enquanto isso, o que Maria estava fazendo? Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, mais uma vez, a gente percebe um pouco mais da personalidade dessas duas irmãs. E o que vai acontecer é história para amanhã. Tanto pode tirar os slides para nós, Yasmin.